Olá, boa tarde. Aqui é o professor Orivaldo e no vídeo de hoje nós falaremos de um assunto bastante importante. E a pergunta que se coloca, o tema que se coloca, o mundo ocidental caminha a passos largos para um grande colapso. E aí, o que vocês pensam disto? Vamos dar uma olhada no tema central e qual é a base que eu estou usando para falar deste tema. Esse vídeo ele é feito com base num estudo apresentado por Jean Chaikin, traduzido por Álvaro Borba. E quem é Jean Chaikin? É um educador, escritor e ativista da educação baseado em Pequim, conhecido por seu trabalho na promoção da criatividade, pensamento crítico, cidadania global nas escolas chinesas, e ele atuou na reformulação do currículo de escolas secundárias de prestígio, como a da Universidade de Sichuan e da Universidade de Pequim. É o autor do livro China Criativa. Chiang também foi jornalista, documentarista e funcionário da ONU, além de palestrante em eventos globais de educação, como a Educação 360 no Rio de Janeiro. Então, é uma pessoa que tem uma base bastante sólida e as suas ideias são muito interessantes, conforme vocês verão. E o vídeo original ele foi traduzido e comentado por Álvaro Borba, que é um grande youtuber brasileiro com um canal bastante forte e tem vídeos excelentes. As 3 fases vividas por uma sociedade: ascensão, declínio e colapso. Com relação à ascensão, é o ato, o dicionário básico diz que é o ato de subir, o movimento de ir de um lugar mais baixo para um mais alto, seja uma montanha ou uma escada, é um aumento de cargo ou posição em uma carreira, no caso de um país é um desenvolvimento econômico, progresso social, melhoria na condição social ou econômica de alguém. Exemplo, a herança possibilitou sua ascensão social. E o desenvolvimento, algo que está em processo de crescimento ou evolução. Isto é um exemplo básico daquilo que é ascensão. Já declínio significa uma diminuição gradual, como em força, valor ou qualidade, resultando em enfraquecimento, decadência ou empobrecimento. Pode se referir a uma inclinação para baixo, como uma descida, ou a um processo de deterioração e fim de algo, como na saúde, uma doença ou na economia, por exemplo. Na economia, o declínio da indústria têxtil levou ao fechamento de fábricas. O declínio e queda do Império Romano. Na medicina, o declínio é a fase em que os sintomas de uma doença começam a diminuir. E no aspecto cognitivo, o declínio cognitivo pode ser um sinal de envelhecimento normal ou de uma condição mais grave, como o Alzheimer. Então, declínio definitivamente não é coisa boa. A ascensão, sim, é coisa boa. E por fim, o colapso é um substantivo masculino que significa derrocada, desmoronamento, ruína. Patologicamente falando, é um estado semelhante ao choque, caracterizado por prostração extrema, grande perda de líquido, acompanhado de insuficiência cardíaca. Então, nós temos aí as 3 fases vividas por uma pessoa, por uma empresa ou por uma nação. E aí o foco dele é em relação a uma nação. Ascensão, declínio e colapso. Na ascensão, nós temos uma sociedade aberta, as pessoas têm oportunidades de mobilidade social. Numa sociedade em ascensão, o talento é valorizado. É uma sociedade que vive uma espécie de meritocracia. É, portanto, uma sociedade inovadora, que aceita críticas e nela existe um debate aberto. Um exemplo: numa sala de aula, já próximo ao horário do almoço, o professor pergunta aos alunos onde eles querem ir almoçar e apresenta algumas sugestões. Podemos ir almoçar nos seguintes lugares: McDonald's, KFC, Pizza Hut ou até mesmo na lanchonete lá da esquina. Nós debatemos
votamos e a maioria vence. Esta é a fase do consentimento. Então, é uma sociedade aberta, democrática, em ascensão. Já na fase de declínio, a sociedade se torna burocrática e nós veremos os porquês. À medida que uma empresa ou uma sociedade perde cada vez mais dinheiro, a classe gerencial dentro dela começa a se preocupar só em manter seus empregos. Se tornam burocratas. Eles precisam provar o seu valor. O que eles fazem é criar muita papelada. Querem que todos sigam muitas regras. Com isso, a sociedade fica cada vez mais burocrática. Nesta fase, o exemplo dado em relação a onde ir almoçar passa a ser assim. O professor falando: eu digo que eu sou o professor e sugiro que nós iremos ao McDonald's porque lá vai ter algumas pessoas conhecidas, ou eu posso dizer que lá tem hambúrguer de graça. Mas então eu vou estar mentindo para conseguir o que eu quero. Então, uma sociedade em declínio é uma sociedade onde prevalece a enganação, prevalece a mentira. Vamos ver, por fim, uma sociedade em colapso. Ela se torna autoritária. Dá para perceber a grande diferença das três fases vividas por uma sociedade. Na ascensão, sociedade aberta, as pessoas têm oportunidades de mobilidade social. Na fase de declínio, sociedade se torna burocrática. E, por fim, sociedade se torna autoritária na fase de colapso. Então, vamos avançar. Na fase 3, antes do declínio, você seguia regras e agora tudo é na base da força. Ocorre a coerção. No mesmo exemplo do almoço, a história seria assim: olha, eu sou o professor e nós almoçaremos onde eu escolher, e se alguém não concordar, vai levar porrada. Vocês são obrigados a obedecer pela força. Isso é extremamente comum em sociedades que estão em colapso. Isso está acontecendo nos Estados Unidos da América neste momento. Em resumo, na fase 1, a ascensão, o que importa é a empatia, a preocupação com os outros. Eu quero ser teu amigo e estamos trabalhando para melhorar a sociedade. Na fase 2, declínio, o que importa é garantir o status quo, significa o estado atual das coisas, referindo-se à condição existente em um determinado momento em áreas como política, área social, econômica ou cultural. Já na fase 3, que é o colapso, o que importa é garantir a sobrevivência. Dane-se você, eu quero viver e se eu precisar te matar, eu te mato. É assim que acontece na fase de declínio. Vocês podem perceber que a diferença é muito gigante entre as fases. O mapa proposto por Jung mostra o que acontece nas três fases de uma sociedade quando ascende, declina ou quando colapsa. A ascensão ela é acentuada, o declínio é lento e o colapso é repentino. O colapso é muito rápido porque o sistema não consegue sobreviver a choques externos. Choques externos são uma tempestade perfeita, uma junção de crises. Talvez a sociedade esteja preparada para, por exemplo, uma praga. Se tiver uma crise climática, a gente toma alguma atitude. Se tiver uma seca, tomamos tal solução. Se tiver uma guerra, temos determinada solução. Mas agora imaginar que uma sociedade vê tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, a praga, a seca, a guerra, talvez uma revolução, tudo ao mesmo tempo. Uma tempestade perfeita leva ao colapso. Então ela leva ao colapso, porque a sociedade não está preparada para isto. E porque a sociedade não está preparada? Porque quando chega na fase autoritária, ninguém mais tem permissão para criticar o sistema. O problema passa a ser quem fala, quem aponta as falhas da sociedade. Na fase 1, aqueles que criticam a sociedade são os heróis, são valorizados, são recompensados. Na fase 3, aqueles que falam, criticam, são inimigos da sociedade e, portanto, a sociedade não pôde se preparar para nenhuma ameaça externa, o que leva ao colapso.
Este modelo analítico, criado por Jean, pode ser aplicado ao presente, depois ao passado, e então, com este modelo analítico, podemos fazer previsões de certos acontecimentos futuros. Então, podemos fazer algumas previsões, e o previsível no momento é o seguinte: a primeira coisa que acontecerá no mundo ocidental é o declínio da democracia e da liberdade. Lembramos também que na fase 1 a sociedade é democrática e aberta e nela prevalece a meritocracia. Na medida em que você avança para a fase 2, ela se torna mais burocrática e, por fim, ela se torna autoritária na fase 3. Então veremos os Estados Unidos da América e Europa se tornarem mais autoritários. Veremos o colapso da democracia e da liberdade destas nações. Na realidade, já estamos vendo isto acontecer nos Estados Unidos da América, onde Trump está usando cada vez mais forças militares até para resolver questões internas. Esta é a primeira previsão e tudo mais acontece em todo o mundo ocidental. A segunda coisa é o colapso econômico. À medida que as pessoas têm menos e menos direitos de reclamar, elas se sentem menos investidas, menos comprometidas com o sistema. Então elas ficam indispostas ao trabalho. Então acontece o colapso econômico. As pessoas deixam de acreditar no sistema no qual elas trabalham. Isto leva à imigração. O governo pensa o seguinte: se o povo não quer trabalhar, que se dane. Nós traremos imigrantes aqui para fazer o trabalho. Vamos substituir a população. Sei que o povo não pode simplesmente aceitar isto, e isto gera algum tipo de confronto interno, podendo chegar a uma guerra civil. Estados Unidos está muito próximo de uma guerra civil. As pessoas começam a se matar nas ruas. Aí o governo pensa: quer saber? Se a gente deixar essa gente toda brigar, eventualmente eles acabam vindo atrás da gente para solucionar. Aí o governo pensa: talvez devamos mandar todos eles para uma guerra idiota qualquer, em uma nação no exterior. E agora vocês têm isto: guerras idiotas, guerras externas idiotas. E estas coisas são previsões com base no modelo analítico de Young, e que podem acontecer em uns 5, 10 ou 20 anos, ou até já está acontecendo. Menos liberdade, menos democracia, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Colapso econômico, aumento das imigrações, conflito civil e, por fim, as guerras estrangeiras idiotas. Estas 5 previsões podem acontecer numa ordem diferente da apresentada. Os governos na fase 3, que é a fase do colapso, utilizam as guerras para distrair o povo dos reais problemas vividos pela sociedade. Ou você manda este povo para uma guerra externa, ou você acaba tendo uma revolução interna. As opções dos governos na fase 3 são uma guerra externa idiota ou uma revolução interna. A moralidade não importa para aqueles que têm o poder, principalmente na fase 3. E é assim como o mundo funciona. Nós vemos aí as guerras idiotas, Rússia e Ucrânia, Israel e Palestina. Nós vemos tudo isso acontecendo. Nós vemos a destruição, nós vemos o genocídio. E pensar que Donald Trump queria ser escolhido como Prêmio Nobel da Paz, o senhor da guerra. E uma vergonha que é Benjamin Netanyahu. Ele está fazendo exatamente com o povo palestino o que a Alemanha de Hitler fez com os judeus. Não tem memória. Não tem moral, não tem nada para ajudar o seu povo. Muito pelo contrário, está levando o seu povo para novas e novas guerras. E o Irã, então? Um absurdo de uma ditadura que se arrasta pelos anos aí, né? E Estados Unidos? Mandando um porta-aviões com a desculpa de combater o narcotráfico na América Central, na Venezuela, Colômbia. Não é assim que se combate o narcotráfico. O maior consumidor de cocaína do mundo é o povo norte-americano. O problema dos Estados Unidos é interno, mas aí eles não combatem. E não adianta nada combater
os outros elos dessa corrente, deste ciclo. Enquanto existir, é simplesmente uma lei econômica da oferta e da procura. Enquanto existir alguém interessado em comprar, pagando qualquer preço, existirá gente interessada em vender. Então Trump não está ajudando a solucionar nada, muito pelo contrário, ele está trazendo mais problemas para o povo do próprio país dele. Como dissemos, a segunda coisa é o colapso econômico. À medida que as pessoas têm menos e menos direito de reclamar, elas se sentem cada vez mais oprimidas e sem expectativas de melhoras. Notícias ruins pipocam na imprensa especializada e a população se vê desesperada, sem emprego, com inflação nas alturas e as dívidas dos governos crescendo a olhos vistos. E todos sabemos que não há como pagar suas dívidas. E vão iludindo o povo e muitas vezes entrando em guerras para esconder os reais problemas vividos pela nação. E os Estados Unidos da América estão fazendo exatamente isto neste momento. A maioria da população norte-americana não faz a mínima ideia do que está realmente acontecendo. São enganados pelos próprios governos. Quando nós olhamos a situação atual da dívida pública norte-americana, aqui nesse site que mostra em tempo real o tamanho da dívida, 38 trilhões e 30 bilhões de dólares. A dívida está acima de 120% do PIB deles. Cada cidadão americano já nasce devendo 110.657 dólares. Impossível pagar essa dívida. Ainda mais atolando o país em mais dívidas, com guerras, com a manutenção de guerras. E aqui nós temos uma visão de como está o crescimento da dívida nos últimos meses aí, né? Que loucura! Em outubro do ano passado, estava abaixo de 35 trilhões. Olha como ela cresce fortemente a partir de julho deste ano, julho, agosto e setembro. Aqui nós temos a evolução de 10 anos da dívida norte-americana. Em 2016, ela era menor do que 20 trilhões. Agora está acima de 37, 38. E isto leva o mundo a buscar proteção em outros ativos, né? Tanto bancos centrais, como empresas, como famílias estão comprando ouro. E a partir do início do governo Trump, o ouro sai de 2.730 dólares a onça e chegou a semana passada a 4.400 dólares. Mais um pouquinho e vai ter um aumento de 100% num prazo de um ano. Isto demonstra a falta de confiança do mundo no governo de Donald Trump. As tarifas que ele criou, exageradas, que não levam nada a lugar nenhum, muito pelo contrário, tornam os produtos mais caros, geram inflação para o próprio povo americano. E outra demonstração de perda de poder dos Estados Unidos, eles estão na fase de colapso. Essa DXY é a comparação do dólar dos Estados Unidos com uma cesta de moedas. Aqui nós temos desde 1967 até agora, 2025, o dólar que chegou ao índice superior a 150 pontos, hoje está em 98,938 pontos. Então é uma queda que vem acontecendo desde 1999, 2000 para cá. Só que no governo Trump a queda foi mais brusca. Podem dar uma olhada no final aqui desse gráfico. Outra comprovação de que os Estados Unidos já estão na fase 3. Você vê coisa que não existia no passado. Norte-americanos morando nas ruas, morando em barracas adaptadas, morando em carros. Aí nós vemos uma tentativa de golpe de Estado no Capitólio que aconteceu. A invasão, a tentativa de destruição. E ao invés da justiça americana
fazer justiça e prender essa cambada aí de vagabundos, que nada, o próprio insuflador dessa balbúrdia, dessa baderna, Donald Trump, está livre, leve e solto, concorreu e foi eleito. O povo norte-americano está cometendo os mesmos erros que a Alemanha de Hitler cometeu. Hitler foi eleito, Trump foi eleito. E ultimamente, de uns 15 dias para cá, tem acontecido muitos protestos contra Donald Trump. A soma de população que participou de protestos há 2 semanas atrás chegou a 7 milhões de norte-americanos. Por isso que se diz que está muito perto de uma guerra civil nos Estados Unidos. E até mesmo a elite norte-americana está perdendo rios de dinheiro com as decisões absurdas de Donald Trump. Então, voltando ao estudo de Jean sobre as fases vividas por uma sociedade, nós temos a ascensão. Na fase de ascensão, a sociedade é aberta, as pessoas têm oportunidades de mobilidade social, o que importa é o consentimento e o que importa, antes de tudo, é a unidade da nação. Já na fase de declínio, a sociedade se torna burocrática. Acontece a enganação do povo pelo próprio governo, que busca a sua estabilidade, a deles, não a do povo. E na fase final, colapso, a sociedade se torna autoritária, se torna uma ditadura. O que se ouvia falar no passado de que Estados Unidos era o país da democracia, hoje, democracia passa longe da vida atual dos Estados Unidos. Eles já estão na terceira fase do colapso. A sociedade se torna autoritária. Acontece a coerção, a perseguição às minorias. E o que eles buscam, essa elite governante, é a sua sobrevivência. O povo que se dane. É assim que eles pensam e agem. Ok, pessoal? Esse era o recado do vídeo de hoje. Obrigado pelas visualizações dos vídeos deste canal e abraços!